O homem nunca imaginou que ele acabaria se transportando para um romance feminino. Ele achava que, com sua identidade de filho único do regente, conseguiria conquistar a futura imperatriz e, apoiado por muitos gênios da magia, alcançar o auge do poder. Mas eu negligenciei uma coisa. Este é um romance feminino sobre a reviravolta de um protagonista forte. A proteção dos céus sempre aparece apenas para o protagonista. E eu sou apenas um vilão passageiro na primeira metade da história. Um antagonista de cabelo loiro que aparece brevemente. Não sou apenas um inútil sem habilidades mágicas. Até mesmo meus subordinados que se achavam leais me traíram no momento mais crucial, trocando amor por ódio. Depois de ser derrotado pelo verdadeiro protagonista, fui preso. E, finalmente, acabei com a minha vida em desespero. Ao olhar para minha vida trágica, percebo que fui apenas um palhaço, uma pedra no caminho do protagonista. Nada mais que um tolo usado como degrau. Mas quando eu abri os olhos novamente, descobri que voltei para quando tinha 18 anos, no ensino médio. E aquela que deveria me matar junto com o protagonista, a imperatriz, levantou meu rosto e me deu um beijo. Na verdade, eu era um motorista de caminhão basculante que trabalhou a vida inteira para evitar uma garotinha tentando salvar um gato. Eu acidentalmente desci uma ponte elevada e morri em um acidente de carro sem sentido. No entanto, quando recobrei a consciência, descobri que minha alma havia atravessado para um mundo diferente, diferente do meu estilo social na vida passada. Neste mundo, sou um regente, abaixo de uma pessoa e acima de milhares. Os duques são meus pais. E ainda tenho uma noiva que é a terceira princesa do império. Essa configuração perfeita deveria me fazer um vencedor na vida. Mas eu, que acidentalmente li essa história na vida passada, sei muito bem. O protagonista é a filha ilegítima de uma nobre em decadência. E eu, ao atravessar, sou apenas um vilão burro no início do livro. Um antagonista loiro e sem cérebro, usando sua própria influência familiar para oprimir o protagonista, enviando pessoas para assassinar a protagonista e fornecer experiência ao grupo do protagonista. Depois de ser derrotado, ele nunca mais teve seu papel. E a raiz de tudo isso parece ser por minha causa. Em um banquete, coloquei uma droga na bebida da princesa. Queria forçá-la a ser minha. Tudo bem ter me tornado vilão. Mas por que eu tinha que ser um goblin burro e idiota no início? No entanto, tudo isso também pode ser por minha causa. Era apenas uma fantasia de morrer na cabine de direção. Para verificar a veracidade, passei meu dedo indicador. Não é isso, cara. Por que está tão doendo? Verdadeiramente, um começo apocalíptico. Mas nesse momento, um barulho de batida na porta veio de repente atrás de mim. Uma empregada de aparência graciosa e elegante entrou. É a Anne. Reconheci essa empregada. Ela teve uma ou duas cenas na obra original. Ela é considerada uma confidente do protagonista original. A relação é extremamente próxima. Entre os muitos métodos contra o protagonista, muitos deles foram orquestrados por uma empregada chamada Anne. A senhora chamou você. Dizem que o vestido para o banquete de amanhã já chegou. Eu respondi de qualquer jeito, preparando-me para dispensar Anne primeiro. Mas ela percebeu que algo estava errado. Senhor, você está machucado. Eu sorri nervosamente. Não se preocupe. Eu me cortei na mão enquanto praticava espada há pouco. Você tem um curativo ou algo para estancar o sangue? No entanto, assim que as palavras saíram, eu me arrependi. Quase esqueci que estamos em um mundo diferente. Em teoria, não existe tal produto como curativos aqui. Felizmente, Anne não aprofundou a questão. Ela se ajoelhou e falou com uma voz suave. Anne não sabia do que o senhor estava falando. Se for apenas para estancar o sangue, ela ainda pode ajudar. Eu percebi rapidamente. Isso mesmo, este é um mundo mágico. Não seria natural que os nativos soubessem um pouco de magia de cura? Mas ela apenas lambeu levemente a ponta dos meus dedos. O sangue já parou. Cada gota de sangue do jovem mestre é muito preciosa. Por favor, jovem mestre, cuide da sua saúde. Não se machuque sempre. Eu, um Xiao Shunan, nunca passei por isso. Apenas respondi mecanicamente com um obrigado. Foi difícil. Esforcei-me para esboçar um sorriso e mandá-la embora. É evidente que Anne ainda está um pouco confusa e preocupada. Mas ainda assim, não se atreveu a desobedecer a minha ordem. Saiu obedientemente do quarto. Eu respirei aliviado. Embora conheça parte da trama deste romance, é muito difícil para mim me disfarçar completamente como outra pessoa. Para mim, isso ainda é muito difícil. Embora a irmã da criada no livro seja, na vida real, ela seja bem adorável.
Mas agora meu principal objetivo é pensar em como sobreviver. Desde que eu não provoque aquele protagonista que se acha superior, ainda tenho a chance de mudar meu destino. Afinal, eu sou filho do Duque Regente. O status do poder militar certamente não é baixo. Manter distância do protagonista que se desenvolve de forma grotesca pode ser um caminho. Não está certo. A razão pela qual fui derrotado pelo protagonista sou eu mesmo. Humilhou a terceira princesa na cerimônia de maioridade, juntando isso com o vestido que Anne me trouxe. Caramba! Amanhã é a cerimônia de maioridade. Do lado de fora da porta, ao mesmo tempo, Anne estava com a cabeça baixa, perdida em muitos pensamentos. O jovem de hoje realmente está um pouco estranho. Esta é a primeira vez que ela ouve a palavra obrigado sair da boca do jovem. A palavra sai da boca do jovem. 2 minutos e meio depois, eu estava prestes a chorar sem lágrimas. Sistema maldito, apareça aqui. Velho sábio. Grande deusa. Cupido. Pikachu. Pikachu, ative. Eu tentei chamar todos os personagens que conheço. Chamei os personagens de suporte novamente, mas ainda não obtive nenhuma resposta. Não sei o que o original fez de tão errado antes. Talvez pedir desculpas pessoalmente ao protagonista amanhã possa dissolver o mal-entendido. Mesmo que o protagonista exija que eu lamba seus pés para me perdoar, eu também vou fazer o mesmo. Claro. Seria ainda melhor se ela estivesse vestindo Justiça Negra amanhã. Um grande homem sabe se adaptar. Eu apertei meu punho e tomei a decisão. Mas, no momento seguinte, algo inesperado acertou minha nuca. Enquanto baixava a cabeça xingava e segurava a cabeça para ver o que me atingiu. Era um livro. Um livro preto. Senti uma proximidade inexplicável. Claramente parecia ser algo muito importante. Mas, na minha memória, eu nunca tinha visto este livro preto. Poderia ser que meu poder extra tivesse chegado? Eu fiquei tão emocionado que quase chorei. O céu ainda não desistiu de mim. Destino. O que é isso? Já ouviu dizer que meu destino sou eu quem controla? Mas quando abri o livro, fiquei completamente paralisado. O código estava me fazendo de bobo. Não tem uma única palavra. Ou será que preciso de algum tipo especial de ativação? Eu segurava o livro preto, olhando para a esquerda e para a direita. Agitei a capa, mas não houve nenhuma reação. Nesse momento, uma onda de calor percorreu minha testa. Uma gota de sangue rubro escorreu do lugar onde o livro preto me atingiu. Era como se tudo tivesse sido perfeitamente calculado. Caiu exatamente no centro da página do livro. Num instante, o livro preto começou a se mover violentamente, como uma besta que acordou ao sentir o cheiro de sangue. Uma força aterrorizante veio de dentro. Meu sangue jorrou como uma fonte. Saiu da ferida na minha cabeça. Continuou a se acumular dentro do livro preto. Ainda não consegui processar essa cena horripilante. Então, senti tudo escurecer e perdi a consciência. Em meio à confusão, meus membros estavam todos amarrados. Ao meu redor, havia apenas um ar gelado e cortante. Você finalmente acordou. Eu esperei tanto por você. Eu abri os olhos com dor, mas percebi que não conseguia me mover. Já são 472 vezes. Realmente, você é incrível. O som era como duas peças de ferro enferrujadas se esfregando. Mal consigo distinguir entre homens e mulheres. A sombra continuou se aproximando. Ela levantou a mão. Havia um brilho gélido em sua mão. Era uma faca fina e delicada como uma asa de cigarra. Eu percebi. Minha pele estava sendo cortada centímetro por ela. Mas minha garganta não conseguia emitir som algum. A sombra abaixou a cabeça. Lágrimas brilhantes escorriam pelo seu rosto, misturadas ao sangue. Eu te amei tanto. Mas por que você precisa? Você não deveria ser assim. Quão malvada você é. Quão cruel você é. E quão egoísta você é. Você deveria causar dor aos outros. Em vez de ser tolerante, você deve fazer com que todos odiarem. Assim, você poderá ser só minha. Mas você mudou de ideia. Mudar de ideia. Isso não pode acontecer. Estaremos juntos para sempre. Mesmo a morte não poderá nos separar. Eu me levantei abruptamente da cama. Embora neste mundo mágico nada seja surpreendente, mas esse sonho é tão real que dá medo. Logo percebi que isso poderia ser algum tipo de sonho premonitório. E este livro negro é o culpado. O original ofendeu muitas pessoas neste mundo. Ser dilacerado por outros é normal. É por isso que a trama é tão diferente do final que conheço.
Mas quando abri o livro negro, fiquei novamente pasma. Não mudem. Em nome do destino. As letras vermelhas brilhavam. Eu percebi tudo instantaneamente. A minha mudança causou uma alteração na linha do tempo. Mas sob a intervenção do céu, eu ainda não poderei escapar do destino da morte. Mas quanto mais assim, mais eu quero desafiar o destino. Aquele inútil filho de papai foi apenas exilado. Depois de perder a proteção da família, ele se tornou um escravo. E eu sou um trabalhador super forte, forjado por 1000 revezamentos na sociedade moderna. Um guerreiro do trabalho super treinado. No pior dos casos, usando a sabedoria das pessoas modernas. Posso ir para outro país e recomeçar do zero. A suposta identidade nobre não tem nada de que se lamentar. É apenas uma classe privilegiada que oprime o povo trabalhador. Sendo um guerreiro do proletariado socialista de origem ilibada, eu ainda posso, com minhas próprias mãos e conhecimento, me sair bem em outro mundo. Uma partida de 2 horas e meia. Enquanto xingava secretamente a luxúria e a corrupção da classe aristocrática, eu desfrutava do jantar de hoje. Essa maldita classe privilegiada é realmente muito boa, não é? O que foi isso? Parece que hoje o pequeno Moon está muito feliz. Ele deve estar ansioso para a festa de maioridade de amanhã. Afinal, essa é uma das festas mais importantes da vida de Moon. Uma das festas mais importantes. Mas que sabem os meus pais adotivos? Eu simplesmente nunca experimentei um banquete tão luxuoso na vida. Estes dois à minha frente são os pais biológicos do original, do Império Leopoldo, um dos 4 grandes duques, que detém o poder militar, o regente, e sua esposa, ela, a filha de um ex-marquês. Embora a família Campbell tenha uma posição elevada, os homens da casa geralmente só têm um descendente. Eles têm apenas Moon como filho. Amanhã, meu filho certamente será a presença mais chamativa do banquete. Não sei quantas moças de famílias nobres ele irá encantar. A gentil e virtuosa Noé segurou as mãos com expectativa e disse: aos olhos dela, seu pequeno Moon é a existência mais perfeita. Haha, isso não pode acontecer. Ele tem uma noiva. A princesa Cerecia ficará com ciúme se souber. O sempre sério Duque de Campbell bebeu um pouco de vinho e não pôde deixar de brincar. Eu definitivamente não gosto daquela princesa Cerecia. Ela é tão fria. Como ela poderia ser digna do nosso pequeno Moon? Eu não pude deixar de sentir um frio na espinha. Vocês realmente não sabem que seu filho é um CS? Cerecia é a terceira princesa do Império. Uma filha pura agraciada pelos deuses, que possui o título de Rainha do Gelo. A pessoa mais provável de se tornar a imperatriz no futuro. Se não fosse o imperador tentando prender o regente junto com ele, como poderia ter feito um noivado comigo? Nos originais, meus pais eram boas pessoas. Se não fosse por mim, eles não teriam sido despojados da realeza. Toda a nossa família desapareceu completamente da história. Embora eu tenha cruzado para cá, não tenho muitos sentimentos por eles. Mas eu também não quero que, por causa de mim, deixar toda a família se tornar escrava. Embora aquele livro diga que não posso violar meu destino determinado, mas não diz que não posso mudar o destino dos outros. Ao observar todo o evento, atacar a princesa não foi o que levou a verdadeira razão pela qual fui punido e exilado. A condenação por traição que envolveu meu pai fez com que o Duque de Campbell, que detinha o poder militar, se envolvesse em uma luta pelo poder. Ser alvo de uma limpeza por parte da elite do império e da nobreza foi, na verdade. Portanto, sob a condição de que o final não mude, preciso retirar a família Campbell de todo esse evento, para ser usada como um amuleto de salvação após o exílio. Além disso, devo fazer com que o verdadeiro responsável pelos bastidores assuma a culpa. Depois disso, não haverá mais meu papel no livro original, desde que eu esteja vivo naquela hora. Retornar com um exército para retomar a capital não será considerado uma violação da trama. Falta apenas um dia para a cerimônia de maioridade. Só poderei improvisar na hora. A prioridade agora é resolver a ofensa. Este desfecho já estabelecido. Precisamos derrubar aquele mágico que aparece uma vez a cada 1000 anos. Um simples alucinógeno claramente não será suficiente. Parece que só posso procurar no mercado negro. Vou precisar arranjar uma desculpa para sair mais tarde. Assim eu posso verificar se lá realmente é tão caótico quanto escrito no livro. Na hora, seria perfeito deixar que o submundo lá assuma a culpa. Enquanto eu refletia, virei a esquina e esbarrei com uma criada. Ao ver que era eu, a criada imediatamente ficou assustada. Ah, desculpe-me, Sr. Moon.
Fui eu que fui descuidada. Seu corpo pequeno já estava tremendo de medo. O chá e o vinho mancharam minhas roupas luxuosas, deixando grandes manchas vermelhas. Ela, em pânico, tirou um lenço para tentar me ajudar a limpar. Mas as marcas deixadas pela bebida só ficaram mais evidentes. A expressão dela piorou ainda mais. Ela, inesperadamente, se ajoelhou e implorou por perdão. A voz tinha um tom de choro. Peço que o jovem Sr. Muin tenha compaixão. Eu só cometi um descuido. Não cometerei o mesmo erro da próxima vez. Por favor, não me mate. Estou sem palavras. Uma coisa tão pequena a assustou tanto. O que a antiga dona fez de tão cruel? Abaixei-me para ajudar a criada que estava de joelhos. É apenas um pequeno problema, não precisa se preocupar. Levante-se primeiro. Não vou te punir. A criada ficou paralisada de surpresa. Parece que não consegue entender como o jovem Sr. Muin, que costuma bater e ofender os servos, pode ser tão gentil e misericordioso hoje. Eu sorri levemente. Aquela expressão charmosa fez a criada ficar um pouco atordoada. A propósito, você está bem? Observei a criada e senti que algo estava errado com ela. Ela claramente estava assustada, mas suas bochechas ainda estavam rosadas. Não seria que ela está doente? Eu a abracei instintivamente. Pressionei meu queixo contra sua testa. Afinal, a medicina moderna não é assim que funciona? Eu sabia que ela estava tão quente. Você não percebe que está com febre? Você está doente de uma maneira tão grave. Por que você não descansa? O rubor no rosto da menina ficou mais intenso. Porque amanhã é a festa de maioridade do senhor. A casa está com falta de pessoal. Justo quando Anne chegou, eu a mandei levar essa menina para descansar. A propósito, qual é o seu nome? Respondendo ao senhor, meu nome é Noias. Eu acariciei a cabeça da jovem e disse palavras de conforto. Vamos fazer com que Noias não trabalhe esta noite. Anne aceitou o pedido com respeito. Apenas o Sr. Muin. O que Noias disse não era mentira. Amanhã, a festa de maioridade do senhor estará com falta de pessoal. Cada empregada da casa tem suas responsabilidades. Se ela descansar, pode atrapalhar as outras. O trabalho das criadas ficou muito mais pesado. Minha expressão gradualmente se tornou fria. Então vamos recrutar pessoas de fora da mansão. A vasta mansão do Duque não pode pagar nem por pessoas? Todos os criados que estão com problemas de saúde foram mandados descansar. As vagas em aberto serão preenchidas com pessoas de fora. Transmita minhas ordens. Anne não disse mais nada. Ela acenou com a cabeça em sinal de concordância. Eu hesitei por um momento, mas ainda assim, virei e fui embora. Eu originalmente a mandei comprar desta vez. O importante item do evento, a substância alucinógena. Embora o livro original não mencione, mas como cúmplice na armadilha da princesa, Anne certamente seria culpada e executada. Mas desta vez 8. É um desfecho que pertence somente a mim. Não há necessidade de colocar mais uma vida inocente em risco. Ao pensar nisso, eu não pude evitar e dei uma risadinha de autodepreciação. Nunca pensei que nunca matei nenhum galinha na vida, precisaria cometer o ato maligno de drogar uma inocente. Mas ainda bem que esta é uma ação destinada ao fracasso. Eu só preciso mudar as subtramas sem alterar a linha principal. É só isso que precisa ser feito. Observando minha figura se afastar, Noias ficou um pouco confusa. Irmã Anne, como o jovem mestre de hoje parece uma pessoa diferente. O semblante de Anne não mudou. Não pense demais. Execute as ordens do jovem mestre e vá descansar logo. Ela olhou friamente pela janela e murmurou. Comparado ao passado, realmente houve algumas mudanças sutis. Para evitar situações incontroláveis, parece que o plano precisa ser antecipado. Eu saí da residência à meia-noite. Peguei uma carruagem e fui a uma loja de luxo onde costumo ir. Após ordenar que os guardas ficassem na porta da loja, eu então me esgueirei e saí discretamente pela porta dos fundos da loja. Eu, levemente disfarçado, segui de acordo com a minha memória, avançando pelas ruas complexas da cidade. Cheguei à beira do rio na interseção entre a parte alta e baixa da cidade. Aproveitando que não havia ninguém por perto, eu saltei para um cano localizado à beira do rio. Um leve odor de corrupção paira nas narinas. Franzi a testa e coloquei a máscara. Vesti um manto largo o suficiente para me cobrir completamente. O manto negro de grande porte atravessou rapidamente o túnel. Pare! Quem vem aí? No fim do túnel, uma figura alta estava guardando o local. Ratos do esgoto. Em busca de carne podre. Este é o meu comprovante.
baseando-me nas memórias da vida passada sobre o mercado negro. Passei rapidamente pela verificação de contato. Após atravessar o estreito corredor, a visão se clareou. Um enorme espaço subterrâneo apareceu diante dos meus olhos. As paredes do espaço subterrâneo estavam incrustadas com pedras que emitem uma luz suave e iluminavam o local. Ao redor, havia transeuntes passando, todos envoltos em mantos negros misteriosos. Aqui é o mercado negro subterrâneo localizado no distrito inferior de Belra. Aqui, basta você pagar o preço. Você pode comprar qualquer coisa, até mesmo qualquer pessoa. No livro original, o protagonista era um visitante frequente deste lugar. Vez ou outra, vem aqui. E a cada vez consegue, graças ao poderoso brilho do protagonista, encontrar uma grande oportunidade. Os extraordinários tesouros que o protagonista tem mais tarde. Deve ser que agora a metade ainda está sendo considerada. Sucata, quietamente deitada na barraca de rua. No entanto, eu não tinha planos de vir para roubar a cena. Porque apenas com as descrições vagas no livro, e minha memória nada confiável, é realmente difícil distinguir aqueles artefatos. E agora o que eu preciso fazer é apenas garantir que eu consiga sobreviver. Em breve, cheguei à pequena loja onde o protagonista costuma ir, conforme descrito no livro. O proprietário também estava escondido sob uma ampla capa. Mas ao me ver, o capuz do proprietário revelou claramente um brilho nos olhos, como se fosse um lobo vendo um pequeno cordeiro. Este jovem senhor deseja ver algo. Apesar de pequena, esta loja não falta de nada. Eu quero alucinógenos. É completamente sem cor e sem sabor, especialmente dirigido a magos. Aquela que, ao ser ingerida, deixa a pessoa inconsciente por algumas horas. Oh, é essa coisa. Eu entendo que vocês, ricos, gostam de brincar assim. Justamente, eu sei de algumas boas lojas que vendem escravos. Precisam de uma recomendação? Só precisam pagar uma pequena taxa de recomendação. Ao mencionar meu nome, vocês ainda ganham um desconto. Não há? Se não tiver, vou embora. Vendo isso, mudei de direção imediatamente. O proprietário da loja rapidamente me segurou. Senhor, por favor, espere. Em seguida, abaixou a cabeça e começou a buscar entre um monte de frascos. Essa pessoa estava usando uma máscara que cobria todo o rosto e sua voz também foi alterada magicamente, impossível de identificar se é homem ou mulher. No entanto, seu tom de voz e expressões. Além disso, o manto negro realçava uma curva impressionante e voluptuosa. Deve ser uma mulher. Eu não terminei de ler o livro original. Talvez o proprietário tenha aparecido mais tarde. E com grande probabilidade, ainda era uma beldade. Conseguir um espaço em um lugar onde peixes e dragões se misturam e onde o jogo sujo prevalece. Os métodos da gerente provavelmente são mais impressionantes do que sua aparência. Se eu puder me dar bem com ela, pode ser que o Império me ajude quando for exilado. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, o sino na porta da loja balançou novamente. Não havia nada novo envolto em a figura encapuzada que entrou pela porta. Apenas que desta vez a figura encapuzada parecia um pouco delicada. E também trazia um leve perfume de flores. Deve ser mais uma mulher. Eu quero comprar um afrodisíaco especial, com um efeito forte. Tem algum que não deixe marcas mágicas depois? O proprietário lançou um olhar estranho para o lado, para Moon, murmurando algo como hoje realmente é. Estranho ou algo assim. Ele virou-se novamente e começou a revirar as coisas. Meu olhar passou sutilmente pela capa ao meu lado. As mulheres também têm essa necessidade? Temeria que isso vai prejudicar alguém. Infelizmente, não posso impedir. Aquele cara que foi envenenado, cuidese. Não demorou muito e o dono da loja, animado, trouxe 2 frascos pequenos e delicados. Ele os colocou à frente de mim e da mulher de manto negro. O que é essa líquido vermelho? Ele tem medo que alguém descubra a droga? Fique tranquilo, jovem senhor. Embora a cor desse remédio seja realmente vibrante, desde que seja colocado em bebidas como vinho tinto, é totalmente imperceptível. Com apenas uma pequena gota, até mesmo um elefante perderá de imediato a consciência e desmaiará por 2 ou 3 horas. O preço é equivalente ao valor. Se não acreditar, pode testar. Deixo claro que se você dormir aqui, por hora, eu cobraria 5.000 moedas de ouro como taxa de supervisão. Poção especial de sono, sonho de Naninha. Está à venda por 300.000 moedas de ouro. Esta loja nunca aceita qualquer forma de negociação. Ainda bem que sou o filho onipotente do Duque. 500.000 não é nada. 13.000 não é problema.
justo quando eu estava prestes a pagar com o cartão. Outro homem de manto negro ao meu lado falou: eu não tenho moedas de ouro suficientes. E não pretendo tirar as moedas de ouro para pagar. O homem de manto negro falou com um tom calmo, mas suas palavras eram extremamente perigosas. É mesmo? O que o cliente quer dizer é... Uma leve frieza emana do capuz do proprietário. Senti um sobressalto interior. A atmosfera despencou para um ponto de congelamento. Será que em um lugar como o mercado negro underground, há quem se atreva a assaltar a luz do dia? O homem de manto negro entregou ao proprietário um envelope. Esta informação vale absolutamente 13.000, mesmo para pessoas diferentes. Seu valor é muito maior do que 13.000, embora eu não conseguisse ver seu rosto. Mas neste momento eu consigo imaginar o olhar curioso do proprietário, arqueando as sobrancelhas. O proprietário pegou o bilhete. E então seu olhar passou rapidamente. Ela levantou a cabeça para olhar o homem de manto negro. Sua voz já carregava um tom sério. Você tem certeza de que essa informação é verdadeira? Se é verdadeira ou não. Com a habilidade do dono da loja, será fácil descobrir. Você realmente confia em mim, não é? Mas, como você disse, essa informação realmente vale 13.000. Pode ficar com isso. Agora é sua. O homem de preto pegou o frasco. O silêncio de sempre. Ele não disse mais nada e simplesmente se virou para ir embora. Eu nem consegui reagir ainda. Após finalizar a conta, a mulher pegou um pequeno leão de uma prateleira próxima. Juntamente com o cartão de cristal, ofereceu com as duas mãos. Por favor, vai com cuidado, jovem senhor. Este é um pequeno presente para você. É aquele que você sabe como usar. Combinado com este frasco vermelho, a experiência ficará ainda melhor, viu? Eu peguei o frasco em silêncio. Minha atenção ainda estava fixa naquele bilhete. Que tipo de informação pode valer 13.000? Oh, parece que você também está interessado nessa informação, jovem senhor. Então, que tal eu vendê-la para você? Considerando que já somos velhos conhecidos. Com desconto, só vende por esse preço. O proprietário estendeu 9 dedos finos e delicados para indicar o preço. É isso mesmo? Hehe, o jovem realmente sabe fazer piadas. Um pequeno comércio de 90.000 não faliria? O proprietário hesitou e disse: 900.000 moedas de ouro. Meu lábio se contraiu. Ignorando o proprietário, virei e fui embora, segurando a informação sobre um alucinógeno cujo preço real eu não conhecia. A informação adquirida com o alucinógeno. Ele realmente queria vender por 900.000. A verdade é que esse cara é um comerciante puramente desonesto. Depois de se despedir de Moon, o proprietário ainda olhava para as informações no papel. O capuz que ela usava para se disfarçar já havia sido removido. Suas sobrancelhas finas, como folhas de salgueiro, estavam levantadas como se fossem sopradas pelo vento. Amanhã era apenas a cerimônia de maioridade do Duque de Campbell. A cerimônia de maioridade daquele filho sem valor. Mas parecia que assim que essa informação fosse divulgada, tudo ficaria instantaneamente interessante. Bem, para quem devo vender isso? O segundo príncipe deve ser uma boa escolha. Afinal, ele sempre teve uma certa aversão à sua irmã excepcional. Com sua posição, pedir 2 milhões não deveria ser demais, não é? E aquele velho do Duque de Raymond? Ele certamente ficaria muito interessado. Eu realmente sou malvado fazendo isso em dose dupla. A bela jovem estava um pouco preocupada, apoiando o rosto nas mãos. Mas os cantos dos lábios exibiam um sorriso encantador que cativava a todos. Mas afinal, ninguém estabeleceu uma regra. Informações desse tipo só podem ser vendidas para uma pessoa, não é? Logo chegou o dia do banquete de maioridade. O que se chama de cerimônia de maioridade. É uma declaração para toda a nobreza. Ele está oficialmente entrando no círculo social, com a identidade de herdeiro do duque. Participar e organizar diversas atividades, gradualmente conquistando o poder central do império. Todos os nobres da capital se vestirão para a ocasião, seus trajes mais esplêndidos, trazendo seus filhos mais promissores para participar desse grandioso evento. Isso não é apenas um banquete. Para eles, ainda é um degrau para algo maior. Neste momento, o marquês trouxe sua família para se curvar. Duque, esta é minha terceira filha. O olhar da jovem desvia. Ela ficou tão assustada ao me ver que tremia de medo. Minha mãe está me chamando. Desculpe, preciso me retirar. Fiquei segundos em desespero. O que a original fez de tão inaceitável? Não é apenas a filha do marquês. Os olhares daquelas jovens nobres são todos semelhantes. Embora,
devido à minha posição, não se atrevessem a me desrespeitar. Mas todas mantinham distância, não ousando me encarar. Acredito que a imagem que a original tinha para elas era a de uma pirralha rica e mimada de boa família. Enquanto eu suspirava pesadamente, meu pai de repente deu um tapa nas minhas costas. Criança, do que você tem medo? Você é o protagonista de hoje. Em seguida, ele olhou para a porta do salão novamente. Veja quem chegou. Todos os olhares se voltaram juntos. Como se, de repente, a escuridão acendesse um deslumbrante holofote. Sob a luz, havia uma jovem. Ela tinha cabelos longos e lisos, prateados impecáveis como a luz da lua. Seu rosto delicado parecia esculpido em gelo, perfeito e sem falhas. Seus cílios finos pareciam adornados com geada, também exibindo um tom prateado. E aqueles olhos azuis sob os cílios eram frios como lagos, mas tão profundos que pareciam capazes de absorver a alma de uma pessoa. Esta é a terceira princesa do Império Olipoter, o filho puro abençoado pela deusa do gelo e da neve, e também minha noiva, Cerecia. Mesmo que minha mente estivesse preparada, no momento em que a vi, ainda assim eu fui inevitavelmente impactado. Parece que aquele romance nem de longe descreveu a beleza dela. Há quanto tempo, Sr. Muin? Enquanto eu estava distraído, Cerecia já se aproximou elegantemente de mim. Eu imediatamente recobrei a atenção. Fiz uma reverência extremamente gentil. Você está especialmente encantadora hoje. É mesmo? Agradeço o elogio. Cerecia puxou a barra do vestido e fez uma reverência elegante. Porém, seus olhos não mostravam qualquer emoção. No entanto, ouvir isso da boca do Sr. Muin é realmente raro. Sua Alteza está brincando. O que você disse me faz parecer como alguém que não consegue controlar a boca, como um rude, não é? Um traço de dúvida passou por seus olhos frios. Parece que Sua Alteza Princesa está um pouco cansada da viagem. Que tal entrar e descansar um pouco? A festa só começará mais tarde. Ela estava prestes a encontrar uma razão para se desvincular. No entanto, Muin já havia feito uma sugestão de maneira elegante. Cerecia não pôde deixar de ficar surpresa ao ouvir isso. Seu olhar frio não conseguiu evitar passar por Muin. Ele varreu seu rosto que não havia mudado muito. Desde quando esse cara se tornou tão atencioso? Esta não era a primeira vez que ela se encontrava com Muin. Na verdade, a história já tinha se desenrolado na Academia Saint Mary antes da cerimônia de maioridade. A Academia Saint Mary foi o palco por um ano letivo. Durante aquele ano letivo, embora estivessem em academias e anos diferentes, ela ainda conseguia ouvir de vez em quando informações sobre os feitos de Muin. Claro, eram todos atos de maldade. E ela também teve vários contatos com Muin pessoalmente. As conclusões que tirou não eram diferentes das fofocas. Ele era de caráter reprovável, arrogante, presunçoso e sem conhecimentos. Mesmo ao se deparar com Sua Alteza, a princesa, ele ainda se comportava com arrogância devido à sua posição de único filho do regente. É um verdadeiro filho de papai. Mas hoje ele parece um pouco diferente. Ela não pôde deixar de olhar mais uma vez para aquele homem, observando a silhueta de Cerecia desaparecer da vista. Eu finalmente soltei um suspiro. Esse cara tem uma presença real. Mas foi então que a multidão ao redor começou a sussurrar. Aquele filha bastarda também veio. Aquela que duelou com seu ex. A mulher que duelou com seu noivo. Ouvi dizer que o Conde Bugard acabou de passar a posição de herdeiro para ela. Sendo uma bastarda e ainda uma mulher, tem o direito de herdar o título de conde. Não sei o que o conde está pensando. Segui o olhar da multidão. No momento em que vi a pessoa chegando, minha vigilância aumentou. Apenas porque a única que pode fazer os nobres ao redor falar essas coisas é apenas uma pessoa. O verdadeiro protagonista deste livro. O filho do destino. O responsável pela ruína da minha família. Claramente, era uma ocasião em que todos estavam elegantemente vestidos. Mas ela ainda usava um vestido simples. Seu cabelo preto estava solto e bagunçado. Ouvia murmúrios de outras pessoas ao seu redor. Porém, sua expressão revelava confiança. O canto de seus lábios mostrava desdém. Sua aparência não era tão perfeita quanto a de Cerecia. Cerecia era realmente impressionante, mas ainda assim, agradável de olhar. Exceto pela parte frontal que não tinha muita diferença da parte de trás. Além da placa de aço que era bastante extrema. Ela era uma bela mulher, de fato. Mas não tenciono ser leviana. É bom lembrar que ela recentemente derrotou, em um duelo, seu noivo que havia rompido o noivado anos atrás.
Ela até eliminou de uma vez a influência dele. Ela completou a transição de filha ilegítima a condessa. Um salto de 3 níveis até se tornar a primeira herdeira. O que isso tem a ver com aquele tal de Xiao? Oh, jovem Muen. Estamos nos encontrando novamente. Como você tem estado ultimamente? Ariel traçava seu perfil rebelde. O canto dos lábios dele se aproximou de mim. Embora por causa da altura precisasse me olhar de baixo para cima. Mas em seus olhos não havia a humildade que havia nos outros. Ao contrário, havia mais desprezo. Justo quando eu, sorrindo, estava prestes a responder. Um jovem nobre ao meu lado, o Beibei Miau, parecia estar tentando me bajular. Ele imediatamente pulou e gritou. Você, essa filha bastarda e inferior. Como o Beibei Miau fala com o jovem Sr. Moon? Eu, como o Beibei Miau, definitivamente não quero me tornar a próxima seita Yunnan. Eu imediatamente o empurrei de volta. Em seguida, Beibei fez uma reverência impecável para Alice. Eu, Beibei Miau, estou muito bem, senhorita Ariel Bugaldi. Pelo visto, você ainda se preocupa comigo. Ela olhou para mim com essa minha aparência educada. Instantaneamente, ela fez uma expressão de susto, como se tivesse visto um fantasma. Esse jovem senhor malvado que a provoca toda vez que a vê. Quando Bebe Bebe meu Vumanhua se tornou tão educado. O cérebro do Bebe Bebe é quase do tamanho de um cérebro de porco. O cérebro do Bebe Bebe meu Vumanhua consegue lembrar meu nome completo. Ou será que há algum plano? Ariel acaricia seu queixo claro. O olhar do Bebe Bebe circula cautelosamente ao redor de Moon. Quando Moon derrubou a taça, saiu 200. O executor a cortou em pedaços pequenos. No entanto, não prestei atenção ao olhar desconfiado de Ariel. Mas rapidamente desloquei meu olhar para Ariel. Para a jovem um pouco discreta que estava atrás dela. Olá, senhorita Lia. Ei, como o jovem Moon sabe meu nome? A jovem pergunta, piscando de forma adorável, surpresa. Como eu poderia não saber o nome do convidado importante esta noite? O nome do convidado importante? Eu sorri e estendi a mão. No livro original, ela é a infância do protagonista. Mas no futuro, você pode se tornar uma santa. Moon, o que você quer fazer? Ariel se colocou na frente de Lia. Aqueles olhos afiados e autoritários me encaravam fixamente. Eu te aviso, não pense em fazer nada de errado com a Lia. Como assim? Eu só estava dizendo olá. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou aqui puramente por causa da consideração que tenho pelo seu pai. Não me importo com os seus planos, venha com tudo para cima de mim. Se você ousar ter alguma má intenção com a Lia, eu não vou te deixar escapar. Após eu ter deixado essa ameaça no ar, ela então levou a Lia em direção ao salão. Eu dei um ombro resignado. Parece que mudar a impressão que ela tem do original é quase impossível, mas também não importa mais. Desde que consigamos passar a noite de hoje, nossos destinos serão 2 linhas paralelas que nunca se cruzarão. A partir de agora, você se considera seu próprio salvador. Eu sou um homem livre. Em breve chegou a hora. Sob a supervisão dos meus pais adotivos, eu também segui a trama do livro com sucesso. Completei minha cerimônia de maioridade. Mas eu também sei muito bem. O que vem a seguir é o que vai decidir meu destino. Eu procurava a figura da princesa na multidão. Ela estava sozinha encostada na varanda, admirando a vista noturna da mansão do duque. Parecia para ela que a vista noturna, pura e vazia, era muito mais bonita do que a festa barulhenta atrás dela. Eu, é claro, sabia a razão de tudo isso. Aqueles nobres já haviam apostado suas fichas no segundo príncipe. E ela, a terceira princesa, estava longe do centro do poder. Todos estavam apenas fazendo elogios superficiais. Mas devido à influência do protagonista, quem realmente assumiu o trono foi essa rainha do gelo. Surpreendentemente, a nobre princesa estava sozinha. Parece que eu, como seu dono, fui bastante indelicado. Celicia levantou seus olhos frios. Eles colidiram com aquele sorriso suave. Eu ainda mantenho uma elegância refinada e cortês. Fiquei a uma distância que não era ofensiva nem excessivamente distante. Coloquei a mão no peito e elegantemente fiz um convite a Celicia. Então, esta bela princesa, seria uma honra convidá-la para dançar? Um lampejo de dúvida cruzou seus olhos. Mas após um momento de silêncio, ela ainda colocou sua pequena mão, envolta em luvas de seda, delicadamente em minha palma. Esta noite é seu rito de passagem. Eu, naturalmente, não tinha razões para recusar. Assim, sob o olhar surpreso de todos, ignorei o olhar de ciúmes assassinos de um certo protagonista.
Peguei Celicia pela mão e a levei para o centro do salão de festas, sustentando delicadamente sua cintura fina como um salgueiro. Acompanhar a música enquanto os passos de dança soam, como duas borboletas que dançam juntas. Seus passos de dança são bons. Obrigado pelo elogio. Mas não passam apenas de algo visualmente agradável. Na verdade, eu também não esperava isso. O original era um jovem despreparado e sem talento. Mas aprendi a dançar em festas nobres até que razoavelmente bem. Você realmente mudou um pouco, Moen Campbell. Meu coração acelerou um pouco. Ela descobriu que eu sou um viajante do tempo? Aos olhos de Sua Alteza. Meu comportamento não parece ser de um nobre? Não é isso. É a maneira como você convida as pessoas. Parece que eu não vi essa parte da história. Justo quando comecei a entrar em pânico, ela começou a recordar a si mesma. Lembro que da última vez no baile da academia, quando você convidou a filha de um visconde, foi assim que você disse: mulher, agradeça e célebre. Este jovem generosamente concedeu o privilégio de dançar uma música comigo. Fiquei sem palavras. Isso é muito abstrato, não é? O que você acha? Minha imitação ficou semelhante? No entanto, eu sorri e não respondi. Aquilo tudo é apenas um passado que não vale a pena relembrar. Por favor, Alteza, esqueça isso. Eu intensifiquei meus passos de dança intencionalmente, mas ela nunca perdeu o controle do início ao fim. Na verdade, fui eu quem foi levado por ela. A música chegou ao fim. Em seguida, com a atmosfera ainda agradável, fiz um novo convite. A Alteza parece também estar cansada. Que tal encontrarmos um lugar tranquilo para tomar um drink? Eu já estava mentalmente preparado para ser rejeitado por ela. Mas ela nem hesitou. Ela simplesmente acenou com a cabeça em concordância. Fiquei surpreso por um momento. Isso parece não se alinhar com a linha principal, não é? Não será que haverá alguma punição por desviar do caminho do destino? Mas ela imediatamente pegou minha mão. Na frente de todos. Ela me puxou e saímos rapidamente do salão de festas. No entanto, o que eu não sabia era que, na sombra da esquina, duas figuras vestidas de empregadas trocaram olhares. O alvo seguiu aquele jovem idiota. Vamos começar a ação. Precisamos ser rápidos. Afinal, este é o território do Rei Coração de Leão. Em uma sala especialmente preparada, em um quarto especialmente preparado. Eu estava segurando o remédio que já havia sido preparado com antecedência. A garrafa de vinho tinto abriu os olhos involuntariamente. Cerizia prendeu uma mecha de cabelo prateado atrás da orelha. Meu corpo não pode tocar em bebidas alcoólicas. Nem uma gota. Aquela medicina é vermelha daquele jeito. Se ela não bebe, eu que me dane. Felizmente, pensei rápido. Aqui só nos resta chá vermelho. Já que Sua Alteza não pode beber vinho. Que tal experimentar o chá vermelho? Só temos chá vermelho? A expressão dela é sempre tão imutável quanto um iceberg. A princesa não pôde evitar demonstrar um pouco de dúvida. No entanto, ela não estava pensando negativamente por enquanto. Apenas pensou que Moen não havia se preparado adequadamente. Eu limpei o suor frio do meu rosto. Levantei-me rapidamente e fui para o quarto. Os olhos frios de Cerizia revelaram uma leve suspeita. Por que você está indo preparar pessoalmente? Eu não dei atenção. Imediatamente me escondi no gabinete e comecei a preparar. Embora uma gota de bebida possa derrubar um elefante. Mas você, Alteza, é tão inteligente. Então não me culpe por ser extremo. Além disso, não sei o que é esse pequeno frasco roxo. Por precaução, melhor não usar. Mas, nesse momento, ela de repente apareceu atrás de mim. Você ainda não terminou? Por que você parece estar diferente? Eu imediatamente fiquei todo suado. Há algo errado, princesa? Cerizia balançou a cabeça. Eu só estou muito surpresa. O jovem Moen realmente faria algo que só um idiota faria. Meu coração deu uma parada. Mas eu sorri como se nada estivesse acontecendo. Não tem jeito, as criadas do ducado estão muito ocupadas esta noite. Até mesmo minha criada pessoal não pode se separar neste momento. Portanto, eu só posso cuidar de pequenas coisas assim pessoalmente. Ela sentiu levemente em concordância. Em seguida, voltou para o sofá na sala de estar. Mas o que eu não percebi foi que a poção roxa de antes havia se misturado ao chá vermelho na minha confusão. Completamente. Diante do chá vermelho que eu tinha preparado de qualquer jeito, eu limpei o suor frio, ainda assustado. Se minha resistência mental tivesse sido um pouco pior, eu provavelmente teria deixado escapar a verdade. Sua Alteza, seu chá. Eu me comportei como um garçom profissional.
servindo o chá vermelho que preparei com tanto cuidado. Ela pegou o chá com educação, mas não estava apressada para beber. Em vez disso, examinou o líquido cuidadosamente. Jovem Muen, seu chá está tão vermelho. E por que ele brilha? Isso deve ser porque as folhas de chá são de diferentes origens. Este é um tipo de chá precioso que compramos recentemente do Oriente, chamado da Hongpão. Eu me esforcei para me manter calmo, mas ela ainda não havia bebido. Em vez disso, levantou seus olhos azul claros e me encarou fixamente. Então, que tal você beber primeiro, Sr. Muen? Sua Alteza acha que eu sou o tipo que colocaria coisas estranhas no chá? Já que Sua Alteza não confia em mim, então eu também. Só posso prová-lo com ações concretas. Eu peguei rapidamente a minha xícara de chá e me preparei para beber tudo de uma vez. Espere um pouco. A jovem de repente falou para me parar. Sr. Muen, por que você precisa ficar tão irritado? Eu apenas fiz uma pequena brincadeira. Sr. Muen, você deve saber, certo? Na verdade, sou alguns meses mais nova que você. Mas é exatamente por isso que eu frequentemente me sinto cansada. Porque ao meu redor não há pessoas da minha idade. Mas eu preciso me tornar tão madura quanto eles. Ou até mais madura. Então, essa sou eu. Mas em ambientes que me fazem sentir segura. Sempre aparecem algumas atitudes infantis. Seus cílios prateados piscavam. Coincidentemente, eu tinha um pedido bastante infantil. Precisamos que o Sr. Muen fique satisfeito. Seu chá parece ser um pouco melhor. Então, podemos trocar um pouco? O canto da minha boca imediatamente congelou. Seus olhos ainda tinham aquele frio inacessível. Mas através daquela frieza superficial, eu parecia ver a malícia e o sarcasmo disfarçados. Essa tal de imaturidade é uma farsa. Ela realmente suspeitava que seu chá estava problemático. O que há de errado? Você não disse que poderia aceitar todas as minhas imaturidades? Cerizia inclinou a cabeça. Perguntou palavra por palavra. Do que você está com medo, Sr. Muen? Ela imediatamente pegou minha xícara de chá. Ela tomou um pequeno gole do chá vermelho, mostrando um sorriso de vencedora. Sr. Muen, agora é a sua vez. Mas no instante seguinte, sua consciência começou a ficar turva. Ela de repente levantou a cabeça. Mas vi que o canto da boca do homem já estava quase até as orelhas. Mas ele ainda sorria com a boca fechada. Você realmente se atreve. Pela primeira vez, um semblante de pânico surgiu em seus olhos. Uma intenção assassina explodiu de seu interior. Mas já era tarde. Ela sentiu seu corpo começando a enfraquecer. Viu? Seus olhos gelados me lançaram um olhar de ódio, revelando um pouco de relutância. No fim, não havia mais nada que pudesse ser feito. Sob o efeito da droga, ela desabou no chão. Eu soltei um suspiro de alívio. Mas ainda havia um traço de medo residual em seus olhos. Se a droga tivesse demorado mais 2 ou 3 segundos para fazer efeito, eu realmente poderia ter sido morta por ela sem hesitação. Felizmente, eu fui esperto o suficiente para colocar veneno nas 2 taças. Caso contrário, quase me dei mal. Também preciso agradecer ao dono da loja por ter drogas tão potentes. Caro realmente tem suas razões para ser caro. Chegando a esse ponto, já não há mais volta. Não há mais caminhos a seguir. Depois de deixar a trama confusa, em breve, Feng Yaotian virá para matar. É preciso forjar a cena primeiro. Desculpe, Sua Alteza. Eu só quero sobreviver. Eu baguncei as roupas e o cabelo dela. E derramei um pouco de chá sobre ela. Além disso, tirei meu peso do traje masculino que pesava 20 quilos. Assim, tudo estava pronto. Agora, só precisamos esperar o protagonista chegar. Isso também significa que não me desviei da linha principal da trama. E menos ainda ser punido pela ordem do universo por alterar a linha do tempo. Mas, como já preparei um bode expiatório. Além disso, eu não causei nenhum dano real. Com certeza, isso deve reverter meu destino. Pelo menos nesta vida. Meu destino definitivamente estará em minhas próprias mãos. Apenas eu não percebi. A futura imperatriz do gelo despertou. Uma assustadora frieza se espalhou em um instante e cobriu completamente todo o quarto. A névoa azulada de gelo se espalha rapidamente em torno do sofá. O hálito da morte toca lentamente meu coração. Fazer tal ofensa contra esta princesa. Ainda quer sair impune? Mas o que eu nunca imaginei foi que o desfecho mortal que eu esperava não chegou. De repente, ela sussurrou palavras que eu não conseguia entender. Em seguida, sob meu olhar chocado, ela segurou meu rosto e me beijou. Na verdade,
Foi logo após derrubar Cerizia com sucesso. Eu rapidamente obliterava a cena. Mas, depois de ficar em uma determinada posição por 2 minutos e meio, eu ainda não via o protagonista à vista. De acordo com o enredo original, Ariel não deveria ter entrado rapidamente para me resgatar como uma heroína e me controlar? Será que eu cometi algum erro? Comecei a relembrar o que fiz hoje. Primeiro, convidei Cerizia para ficar a sós no quarto. O quarto não pode estar errado, porque esse plano já estava na mente do original há muito tempo. O quarto também foi preparado há muito tempo. Não é possível que haja uma situação que não corresponda ao quarto original. E então, é hora de drogar a Cerizia. Isso não é um problema, porque ela está deitada sob mim neste momento. Se não estou enganado, parece que a roupa da protagonista Ariel foi sujada pela casa do Duque. A última criada doente sujou acidentalmente. Então esse cara, a caminho do banheiro para encontrar algo para limpar, acabou percebendo algo estranho. Pegou o original prestes a perder o controle com a princesa. Eu percebi instantaneamente um ponto crucial. A criada não derrubou o vinho tinto por nenhuma imprudência, mas sim porque estava doente. E aquela criada que deveria ter um papel importante na trama, já cumpriu minha ordem e foi descansar. Meu rosto de repente ficou um pouco pálido. No livro original, ela certamente não teria a oportunidade de descansar, e minha boa intenção acidentalmente alterou a linha do tempo novamente. Cerizia ainda dorme tranquilamente, assim como na história de fadas, esperando a chegada do príncipe, a princesa do beijo de verdadeiro amor. E eu mudei a linha do tempo. O que me espera pode ser apenas um fim ainda mais trágico, assim como o sonho premonitório do livro negro. Porém, teoricamente, a linha do tempo deveria se corrigir sozinha. O protagonista ainda deve vir a esta sala, certo? Justo quando meu cérebro estava funcionando a 1000 por hora. Um suave gemido soou de repente na sala. Um frio aterrorizante rompeu pelas minhas costas. Você tem alguma última palavra? Muen Campbell. Eu percebi algo e me virei abruptamente, mas fui derrubado no chão por um par de mãos, acompanhado por uma explosão de energia mágica de seu corpo. Toda a sala foi envolta em gelo. Ela estava coberta de geada. Me encarou friamente, com um olhar assassino. Seus 10 dedos seguravam meu pescoço. Seus dedos se contraíam levemente. Repetiu a pergunta de antes. Imediatamente percebi que a situação era grave. Este corpo não tem nenhuma habilidade mágica. Enfrentá-la de frente me faria acabar em cinzas. Mas, nesse momento, a fúria ardente em seus olhos inexplicavelmente desapareceu. Transformou-se em uma confusão semelhante à de um coelhinho perdido. Além disso, um estranho sorriso apareceu em seu rosto. Você, esse desgraçado maldito. Mas ela ainda não havia terminado de falar. Outra consciência dominou seu corpo. Não querendo aumentar a situação, eu estava prestes a fugir. Mas minhas mãos estavam presas firmemente pela magia de gelo dela. Droga! Deve ser algum problema com a poção que o dono da loja me vendeu. Ela fixou os olhos nos meus. Um olhar tão feroz pela primeira vez apareceu em seu lindo rosto. Desta vez, você ganhou. Mas eu juro, essa humilhação eu certamente farei você pagar 10 vezes mais no futuro. Logo, aquela raiva dela desapareceu novamente. Restou apenas uma familiaridade como a de um gatinho. Ela se inclinou bruscamente. Seus lábios eram macios como flores de cerejeira. E tapou minha boca, que queria gritar por ajuda. Ao mesmo tempo, dentro do ducado, a protagonista Ariel estava segurando a barra de seu vestido, como uma mosca sem cabeça, dentro do ducado, virando e girando pelos corredores complicados. Era possível ver que havia manchas visíveis em uma esquina de sua saia. Aquilo era resultado da desajeitada Lia que, sem querer, sujou com o bolo que caiu sobre ela. Portanto, agora Ariel estava procurando um banheiro. Mas não esperava que o ducado fosse tão complicado. E ela era uma completa desajeitada, sem se dar conta disso. Então, como era de se esperar, ela se perdeu. Mas talvez seja a orientação de alguma entidade no destino. Ou talvez venha realmente do forte aura de sorte do protagonista. Neste momento, Ariel estava a apenas alguns passos do quarto de Muen. Restava apenas a distância de uma esquina. É fácil imaginar que ela só precisava continuar a andar. Com certeza, em poucos minutos ou até menos, ela abriria casualmente a porta mais certa. Mas o destino desta vez seguiu por um caminho diferente entre erros e acertos. Ela de repente olhou para a sombra na esquina. Um brilho frio e afiado passou por seus olhos. Passos nítidos ecoaram na penumbra.
Uma figura com um vestido preto e branco saiu lentamente de lá. Era uma empregada. Desculpe, senhor. Este é um território restrito do ducado. Por favor, vireze e volte. Ao mesmo tempo que soltou um suspiro de alívio, Ariel não pôde deixar de franzir a testa, um tanto confusa. Que lugar restrito é esse? Segredo da casa do duque. Desculpe, não posso informar. Mesquinho. Ariel estalou a língua, parecendo desinteressada. Mas seus olhos escuros estavam se movendo inquietamente. E não se sabe qual ideia maluca ela está tramando. Este convidado. Sua saia parece estar suja. Neste momento, a empregada de repente se agachou na frente de Ariel. Ela segurou a barra da saia de Ariel com a mão. As pontas dos dedos brilharam com uma luz suave. O brilho passou. A saia de Ariel estava limpa e brilhante como nova. Ela piscou os olhos em surpresa. As empregadas da casa do duque também sabem usar magia? Isso não é um feitiço de baixo nível. Saber um pouco não é nada demais. A empregada se levantou e sorriu. Em breve, o banquete será servido. O bolo pate será servido em edição limitada. Se os convidados gostarem, não percam. Os olhos de Ariel brilharam repentinamente. Aquilo era o bolo que ela mais gostava. Infelizmente, o preço era alto. Não há muitos confeiteiros em Belran que possam fazê-lo. Por isso, ela raramente tinha chance de comer. Ela curvou-se em 90 graus para agradecer à criada. Então, virou-se e correu. O vestido longo não afetava sua velocidade. Afinal, o bolo pachiqui só pode ser encontrado em locais como o Ducado. E é disponibilizado em quantidades limitadas e por tempo limitado. Se chegasse tarde, com certeza não teria mais. Anne observava Ariel se afastar. Seu rosto ainda exibia um sorriso. Até que confirmou que Ariel tinha desaparecido de vista. Então, ela revelou uma expressão significativa. Não é à toa que ela é a protagonista destinada. Com um olhar, percebeu o tipo de magia que ela usava. No entanto, o que ela queria fazer? Ninguém poderia impedi-la. Em outro lugar, Ariel começou a falar sozinha. Eu sei que aquela empregada é estranha. Certamente estão mentindo sobre os locais proibidos do ducado. Ela tem um cheiro de sangue. Pela aparência dela, suas habilidades não são baixas. Outra pessoa escondida também chama a atenção. Mas o que isso tem a ver comigo? De qualquer forma, ela faz confusão no ducado. Com certeza isso não vai afetar a mim. Quanto à princesa Cerizia, Sua Alteza já é crescida e é uma das maiores gênias mágicas da nova geração. Ela ainda poderia ser enganada por aquele jovem idiota? Agora nada é mais importante do que meu bolo pache-pache. No entanto, na sombra da esquina, havia na verdade outra figura vestida de empregada. Agachada em um canto, não se sabe o que está fazendo. Pudesse ver uma luz suave piscando ao seu redor. Símbolos antigos finos como bolhas na superfície da água. O processo de aparecer e desaparecer repetidamente. Aquele garota se foi. Ela também é seu alvo da missão? O 8 está encostado na parede, descansando os olhos. O 6 não parou o que estava fazendo. Não, ela não é. Mas ela é o alvo do 9. E o 9 já foi meu parceiro. Portanto, sei algumas informações sobre ela. Não mexa com ela. Você sabe do poder do 9. Ele claramente superava essa garota em 2 níveis, mas foi morto de volta. O 8 ficou em silêncio por um momento. Quanto tempo mais você vai precisar? O tempo que temos está se esgotando. Se Moon Campbell ou a princesa Cerizia aparecerem de repente, nossa missão estará falhada. O 6 está suando e com uma expressão preocupada. Afinal, isso foi colocado pelo Duque Leão. Tentar abrir uma brecha sem alertá-lo. Não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que ainda deve dar tempo. Há pouco, enquanto eu explorava a parede externa, aquelas duas pessoas pareciam estar fazendo aquele tipo de coisa. Felizmente, essa situação não durou muito. Cerizia desmaiou de fraqueza. No entanto, agora é um ponto sem volta. Isso é algo que, mesmo que eu mergulhe no rio amarelo, não poderei limpar. O papel do bode expiatório que havia sido preparado anteriormente perdeu todo o seu efeito. Justo quando eu estava pensando em como prosseguir, uma lâmina afiada de repente se apontou para minha garganta. O efeito do medicamento dentro dela havia desaparecido completamente. A batalha terminou. O que resta é o momento da contagem. Ela recuperou sua atitude arrogante de antes. Apenas que seu rosto delicado já não tinha mais a sedução de antes. Ela sacudiu a espada de gelo que estava em suas mãos. Seus olhos estavam cheios de intenção letal. Diga suas últimas palavras, pois esta é a sua última chance antes de morrer.
Eu estava com uma expressão de exaustão. Eu estava com uma expressão de fraqueza. Afinal, agora deveria ser o modo sábio. Mas eu ainda consegui forçar um sorriso mais feio do que chorar e disse: será que se eu não disser nada vou sobreviver? Parece que você ainda não entende a situação. A ponta dos dedos de Ceresia de repente emitiu um frio aterrador. Em um instante, isso engoliu metade do meu corpo. Trouxe-me dor aguda e a sombra da morte. Eu de repente percebi. Essa mulher realmente não hesitaria em me matar. Mesmo que tivéssemos acabado de criar uma bela conexão. Mas que droga! Droga! Se eu não conseguisse acalmá-la, eu poderia acabar morrendo aqui antes de conseguir o poder militar para me rebelar. Não sei se ainda terei outra chance de recomeçar. Meu cérebro estava funcionando a 1000 por hora. Mas as palavras inúteis que minha mente de porco conseguiu pensar. Uma vez, um amor verdadeiro estava diante de mim. Eu não soube valorizar. Só depois de perder é que me arrependi. Eu faço tudo isso apenas porque gosto da Ceresia. Eu faço tudo isso apenas porque gosto da Ceresia. Ela claramente hesitou por um momento. Mas no momento seguinte, me arrependi. Porque aquela espada desceu sem hesitação, quase passando pela ponta do meu cabelo. Por lógica, uma jovem deveria ficar envergonhada ao ser surpreendida. Mas a respiração dela ficou cada vez mais ofegante. O desprezo em seus olhos passou gradualmente para a raiva. Ah, entendi. Essa é a sua repugnante justificativa? Eu sorri de maneira sarcástica. De certa forma, isso também pode ser considerado um sentimento sincero. Que brincadeira é essa? Ela baixou lentamente a cabeça. Algumas gotas de líquido brilhante escorregaram do canto dos olhos dela. Você chama esse método sujo e baixo de sincero? Eu nunca pensei que você fosse esse tipo de pessoa. Embora todos digam que você é um playboy. Mas eu ainda mantenho minha opinião. Mesmo que meu pai te odeie. Ainda assim, estou disposta a me tornar sua noiva. Eu admito que já gostei de você. Aquele jovem Campbell que não tem medo de nada. Mas por que você agora tem que se comportar assim? Se realmente gosta de mim, você deveria se apresentar a mim de forma honesta. Com seu caráter. Com sua verdadeira essência. Com seu coração sincero. Ame-me como um verdadeiro homem. Mesmo que um dia eu não sinta mais nada por você, eu ainda seguirei o contrato de casamento e serei sua esposa. A espada longa em suas mãos caiu no chão. As lágrimas surgiram como se fossem chuva. Mas por que você precisa fazer esse tipo de coisa? Uma onda de autocrítica invadiu meu coração. Mas como ela saberia? Eu só fiz isso para seguir as regras do destino. Se mudarmos a linha principal, quem se importaria com a minha vida ou morte? Desculpe. Estou falando a verdade. Eu só quero um resultado. Na verdade, eu nunca pensei em te ofender. Mas, quando eu estava prestes a revelar o futuro que vi, uma dor insuportável surgiu de repente no meu peito. Essa sensação é exatamente como naquele dia em que vi no livro negro. É completamente idêntica àquela vez que tive um sonho premonitório. Parece que não quer que esse segredo seja conhecido por ninguém. Ela se enxugou as lágrimas que escorriam pela bochecha. Sua expressão gradualmente voltou a ser a daquela rainha adornada. Como se olhasse para os pecadores humildes. É verdade. No livro original, ela é o cisne branco que é sempre orgulhoso e sempre sagrado. Nunca se submeterá a qualquer mal ou imundície. Ela agarrou meu pescoço e começou a erguer lentamente. Espero que na próxima vida você se lembre dos meus conselhos. E busque sinceramente o amor que é seu. Adeus para sempre. No entanto, no momento seguinte, a porta do quarto foi de repente batida. Sua mão delicada, que gradualmente se retraiu, também parou de repente. Nos olhos que olhavam para a porta do quarto, claramente se revelou um pequeno desagrado. Mandou a pessoa lá fora ir embora. Ela disse a mim friamente: não pode. Eu balancei a cabeça com força. Este quarto é a prova de som. Nenhum som além do batido da porta pode entrar. Os sons de dentro também não podem sair. Ela franziu a testa ligeiramente. Mas ainda assim soltou a mão que estava me apertando. Por enquanto, vou te poupar. Vista suas roupas e vá abrir a porta. Eu, que estava pulando de um lado para o outro na porta da morte, me senti como se tivesse recebido um grande perdão. Agarrando a roupa ao meu lado, vestia rapidamente. Comecei a organizar meus pensamentos sobre toda a história. De acordo com a lógica, ele já deveria ter sido derrotado pelo protagonista. E a princesa Ceresia deveria gostar do protagonista. Por que tudo mudou agora? Eu me virei e olhei para trás. Ela estava sentada de forma digna no sofá.
Bey arrumou os fios prateados com o gelo que se formou em suas mãos. Quem sabe eu não precise mais ser trancado na masmorra. Ou então serei morto por suas próprias mãos. Ou talvez acabe como em um sonho, sendo esquartejado por alguém desconhecido. De qualquer forma, a trama já se desviou completamente da linha principal. Protagonista, o que você pode fazer agora que já é tarde? Suspirei e abri a porta. Do lado de fora estava a protagonista finalmente encontrada, Ariel. Mas estava claro que eu havia me enganado novamente. Do lado de fora havia uma empregada um pouco estranha, carregando bolos e chá vermelho. Jovem senhor Muen. Senhora, parece que você conversou com a princesa por tanto tempo. Acho que vocês devem estar um pouco famintos. Ela me pediu especialmente para trazer alguns bolos. Ah, então era a mãe. Ela também viu que eu convidei Cerizia para ficar a sós? Eu não pensei muito e me afastei. Coloque na mesa lá do lado. A criada fez uma reverência respeitosa. Entrou no quarto segurando uma bandeja. Mas no instante em que ela passou por mim, eu inexplicavelmente senti um arrepio. Pare. Por que eu nunca te vi antes? Eu fui escolhido para a casa do Duque apenas na noite passada. É normal que o jovem Muen não me conheça. A criada não parou os passos. Eu pensei um pouco. Então você veio ajudar na festa, certo? Eu lembro que Anne disse que, como não havia uniformes de criada extras, todos foram convidados apenas como criados comuns. Hã? Os olhos da criada de repente mostraram um traço de sangue. Do fundo da bandeja, surgiu uma faca. A adaga brilhava com uma luz fria. O movimento dela ao sacar a adaga foi tão natural, que eu fiquei atordoado por um momento antes de perceber. Meu coração e minhas pupilas se contraíram ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de sangue invadiu minha mente. Isso fez com que, nesse breve momento, meu pensamento fosse rápido. O alvo dela não sou eu. Porque no momento em que entrou, ela claramente teve a melhor oportunidade. Ou seja, o verdadeiro alvo é Cerizia, cuidado! Eu gritei em voz alta. A figura da criada desapareceu repentinamente, como uma miragem frágil sob a luz do sol. Os quartos do ducado não são muito pequenos, devido à mesa de chá que foi recentemente virada, e que foi novamente endireitada. Portanto, havia uma distância de vários metros até o sofá, mas essa distância parecia não existir para a criada. Em um piscar de olhos, a adaga afiada em sua mão já estava indo direto, cortando em direção ao pescoço frágil de Cerizia. A onda colossal levantada pela magia embaçou minha visão, e meu corpo foi lançado para trás com esse choque aterrorizante. Droga! Eu xingava em meu íntimo. Porque esse corpo é um inútil sem nenhuma capacidade. Não é que eu seja muito santinho, mas sim por causa da frase dela, que ela já gostou de mim. Eu ainda não perguntei o motivo. Eu usava todas as minhas forças para resistir à onda e rastejar para frente. No entanto, para minha surpresa, a cena de sangue espirrando que eu imaginava não aconteceu. Ela ainda mantinha uma expressão indiferente. Nos olhos frios dela ainda não havia um pingo de desespero. Ela não sei em que momento levantou a mão. O espelho de gelo em sua mão se cristalizou em uma espada fina de gelo azul, que bloqueou a adaga com precisão, com um ponto de contato entre a espada de gelo azul e a adaga como centro. Ondas invisíveis se espalham, destruindo a mesa de chá e o sofá, deixando marcas afiadas nas paredes ao redor. A pressão aterrorizante se dispersa a partir dela. Deixe-me adivinhar. Ela encarou a criada e perguntou friamente. Foi meu estúpido irmão que te mandou aqui? Mas o canto da boca da criada revelou um desprezo sutil. Desculpe, Sua Alteza Princesa. As informações do empregador são confidenciais. Sei que não sou o seu adversário, princesa. Mas hoje, você definitivamente morrerá aqui. Com você? O cultivo de Cerizia não se esconde mais e se revela. As marcas de água da batalha anterior no solo se transformam em várias lâminas de gelo. Você acha que uma formiga como você pode me matar? Mas suas palavras mal tinham terminado. O quarto inteiro de repente começou a tremer, como se estivesse passando por um terremoto de magnitude 8. As paredes, o chão e o teto do quarto de repente surgiram runas douradas, como se estivessem sendo espremidas de dentro das paredes, e se movendo incessantemente. Uma luz dourada e sagrada emanou das runas, envolvendo a todos. Inúmeras espadas douradas apareceram do nada no céu, como se já estivessem preparadas com antecedência. E quanto a mim? Uma outra voz fria surgiu lentamente no vazio. A princesa do Império foi assassinada na residência do Duque de Campbell. Sua Alteza, a princesa. Este é o seu destino.
A Imperatriz do Gelo nunca imaginou que aquele inimigo vilão realmente a protegeria de um golpe fatal. Sentindo a dor aguda que retornava ao meu peito, eu dei o meu primeiro sorriso por ter atravessado para este romance. Cuidese, Cerizia. Se você disse que eu sou um homem antes, então eu deveria te cortejar de maneira digna. Então agora eu sou como um homem, não sou, minha senhora? Uma lágrima escorregou silenciosamente do canto de seu olho. Idiota! Por que você faria isso? Mas rapidamente seu olhar foi substituído por uma intenção de matar sem fim. Eu farei com que eles te acompanhem na morte. Na verdade, como vilão, eu fui transportado para uma novel romântica, para mudar meu destino de ser derrotado pelo protagonista e morrer. Então, eu tive que agir primeiro e dar um golpe a um dos 3 nobres do Império. Mas eu nunca imaginei que eu estaria envolvido em uma tentativa de assassinato contra a princesa. A situação da batalha no momento estava em caos. Aquela ia vestida de preto detonou um círculo mágico de alta classe preparado anteriormente. Um ataque mágico tão intenso, mesmo que o Instituto de Magia Santa Maria, os professores só podiam se retirar temporariamente. Além disso, sua oponente era apenas uma jovem ainda não adulta. No entanto, no momento seguinte, sua expressão se congelou. Aquela figura de azul gelo saiu ilesa da explosão. 3 lanças formadas por gelo perfuraram diretamente sua garganta. Eu já disse. A voz de Cerizia não tinha emoção alguma. Você não é o meu adversário. Ao mesmo tempo, eu estava encolhido no canto da parede, parecendo pequeno, indefeso e lamentável. Quando deuses lutam, os mortais sofrem. Falando nisso, tudo isso é culpa do antigo dono. Quem mandou esse corpo inútil não ter poder nenhum? Agora, nessa situação, é difícil até se proteger. Minha mão se estendeu em direção à maçaneta, pronta para eu sair furtivamente. Mas no próximo instante, meu rosto ficou pálido. A porta estava trancada. Como esperado, aquela empregada assassina estava preparada. Não é de se admirar que ela tenha coragem de atacar em um duque tão vigiado. Ao assassinar a 3ª princesa do Império, eu estava mal conseguindo me manter em pé no turbilhão de magia que se levantou. Me escondi atrás de uma laje quebrada. A dúvida em meu coração aumentou. Claramente, essa parte com o assassino não existe na história original. Mas logo percebi que havia algo errado. A empregada doente, Noor, na história original, não teve a oportunidade de descansar. O protagonista original também não ordenou a contratação de novos funcionários de fora, para garantir que o banquete ocorresse sem problemas. Mas nesta linha do tempo atual, por causa de um pequeno gesto de bondade da minha parte, tudo mudou. E o ducado contratou pessoas de fora durante a noite. Mas isso se tornou a única falha no banquete de hoje. Uma gota de suor frio surgiu em meu interior. Pedir ajuda externa foi uma decisão que tomei de última hora ontem à noite. Será que alguém está de olho no ducado 24 horas por dia? Ou talvez já haja um traidor dentro da casa. Por enquanto, só posso rezar silenciosamente para que Cerizia consiga derrotar o assassino. Uma pessoa fraca como eu não pode fazer nada. O alvo do assassino é claramente apenas Cerizia. Agora, sem querer, já mudei a história originalmente planejada. Não sei como será o futuro. Mas, por enquanto, não fui punido pela vontade do destino. Deve ser que esse tipo de comportamento ainda é tolerado. Eu dei uma olhada furtiva no campo de batalha não muito longe. Um pensamento passou pela minha mente. Espere. Para mim, a vitória de Cerizia é o final feliz? Se eu deixá-la morrer aqui, ninguém saberia das coisas que aconteceram entre nós, certo? Eu não precisaria me preocupar em ser responsabilizado pelo protagonista, e ainda evitaria perfeitamente a punição por desviar da trama principal. Justo quando eu estava preso em um dilema interno, a situação de batalha também mudou repentinamente. A criada mostrou novamente a velocidade que teve no começo. Transformou-se em uma sombra. Ela escapou do espinho de gelo que parecia ser composto de inúmeras lâminas. Uma breve explosão de passos. Magia da flecha de luz e me fez sentir meu corpo. A magia gravitacional se tornou pesada. Os 2 últimos feitiços não têm flutuação mágica, deve ser a técnica do assassino na sala ao lado, certo? O olhar de Cerizia se tornou um pouco sombrio. Mas, o que mais havia era arrogância. Esses truques que você tem, guarde para a próxima vida. A criada respirava pesadamente. A luta deixou inúmeras feridas em seu corpo. De repente, ela conseguiu ver através das minhas técnicas. Realmente, não é à toa que é a magia dos rumores. Gênios, a princesa Cerizia. No entanto,
os rumores não são tão precisos. Ela cuspiu sangue. Eu também não matei nenhum gênio da magia. Mesmo no campo dos gênios, você é considerado um monstro. Cerizia estreitou os olhos e sorriu friamente. Diga quem está por trás de você. Eu deixarei você vivo. É? Na verdade, como um assassino. Eu não deveria perder tempo conversando muito com você. Apenas. A expressão da criada de repente revelou um sorriso enigmático. Às vezes, um assassino também precisa ganhar tempo, não é? Assim que as palavras foram ditas, um zumbido agudo começou a soar. Então, todo o quarto começou a tremer, como se estivesse passando por um terremoto de magnitude 8. As paredes, o chão e o teto do quarto. Repentinamente, surgiram runas douradas, como se estivessem surgindo de dentro das paredes, movendo-se incessantemente. Uma luz dourada e sagrada emanava das runas, envolvendo a todos. Rápido, não consigo aguentar por muito mais tempo. Era um quarto completamente à prova de som. Mas de fora vinha uma voz fraca. Não se preocupe, será rápido. A criada de repente ergueu uma garrafa de líquido vermelho vivo, com o sangue de 100 corações inocentes. Aqui, em homenagem ao Deus derretido, o Senhor do Sol Vermelho. O grande rei do Murcho oferece um sacrifício. Um olhar de horror passou pelos olhos de Cerizia. No instante seguinte, uma raiva condensada e cheia de espinhos se lançou novamente sobre a criada. Mas ela foi temporariamente suprimida por aqueles símbolos dourados. A criada esmagou o recipiente. O sangue que vinha do coração de 100 crianças fluía lentamente. Mas, estranhamente, não era afetado pela gravidade. Ele se contorcia como uma cobra. Sinta minha dor. Uma aura de terror indescritível emanava do vórtice. Imploro por um poder que suprima a tempestade de neve. Uma mão ressecada surgiu repentinamente do vórtice. A criada ofereceu seu sangue respeitosamente. Um som arrepiante de sugá-lo ecoou do vórtice. Apenas por um momento, o gelo de Cerizia. A magia se dissipou como neblina. E ela foi arremessada para trás por essa força. Ela ficou atônita por um momento. Mas logo voltou à realidade. Seu gelo vem da bênção dos deuses. Diferente da magia de gelo comum, ela representa o poder das regras. Congelar tudo é o conteúdo das regras. Mas esse poder agora não funciona de jeito nenhum. Ela nem consegue formar sua espada de gelo, que normalmente faz com facilidade. Apenas porque esse poder maligno, adquirido com a vida, consegue sobrepujar suas regras. Sacerdote maligno. Vocês, ratos dos esgotos, ainda têm coragem de aparecer na minha frente. Ratos? Para a nobre princesa. Realmente somos apenas ratos. Nos olhos frios da criada refletia-se a chama, e o rosto levemente pálido de Cerizia. Mas, princesa, você está prestes a ser morta por um ratinho desprezível. A criada desapareceu novamente, e então apareceu diante de Cerizia. A adaga ardente, em um ângulo astuto. Ataque impiedosamente o coração de Cerizia. Em um instante, todo o espaço se encheu de luz sangrenta. Antes que o segundo ataque da criada chegasse, Cerizia, no entanto, de repente avançou sem recuar. Seus dedos delicados se uniram em uma palma. A palma estava cheia de uma aura de combate cortante. Ela golpeou bruscamente o peito da criada. Mas esse ataque ficou parado por um momento. A expressão da criada se tornou levemente sarcástica. Interessante. Não esperava que você também fosse boa em artes marciais além da magia. Você conseguiu evitar todos os pontos vitais. Mas quanto tempo você conseguirá aguentar sem poder usar a magia do gelo? Eu já vi muitos gênios. Pelo menos eles diziam isso antes de eu matá-los. Neste momento, eu, que estava encolhido no canto da parede, de repente, dei um tapa em mim mesmo. Não esperava que, nesse momento, eu realmente quisesse que Cerizia morresse. Isso mesmo. Desde o início até o fim, Cerizia sempre foi inocente. O alvo da minha vingança é apenas a protagonista, Ariel. Além do mais, eu já havia tirado sua inocência antes. Um sentimento de culpa surgiu em meu coração. A fechadura da porta atrás de mim se abriu lentamente. Aquela voz que apareceu uma vez parecia um pouco fraca. A voz novamente soou ao meu ouvido. Nosso único objetivo é Cerizia. Você pode ir, Sr. Moen. Eu olhei lentamente para o final do corredor. É verdade. Eu sou apenas um vilão que veio de um livro. A vida ou a morte dos outros não me diz respeito. Mas no momento seguinte, eu me virei de repente. A criada, com a adaga em chamas na mão, parecia. A morte levantou sua foice, prestes a cair.
para ceifar a alma que, mesmo em desespero, ainda é orgulhosa. À frente está a vida, atrás está a morte. Eu me sinto como se estivesse vendo novamente a imagem daquela menina chorando. Eu já gostei de você. Mas por que você teve que fazer isso? No fundo da minha consciência, o som das páginas virando ressoou, como se uma história estivesse chegando ao fim. O ponto crucial espera que eu escreva o que vem a seguir. Neste momento, os olhos de Cerizia refletiam lâminas e chamas. Seu corpo já estava no limite. A desesperança estava sufocando. Tudo à sua volta começou a ficar muito lento, como se o botão de desacelerar tivesse sido pressionado. Mas Cerizia sabia que não era realmente o tempo que havia diminuído, e sim que, em um momento de vida ou morte, seu cérebro estava funcionando a mil, criando uma sensação de flash. Que vergonha! Eu realmente caí nessa situação. Ela cuspiu um pouco de sangue. Deu uma olhada rápida na direção da porta. Ele já deve ter escapado, certo? Tanto faz. Ele não deveria morrer aqui. Talvez ele encontre alguém que realmente goste no futuro. Ela fechou os olhos lentamente. Aceitou com calma o desfecho de sua morte. O som da lâmina penetrando na carne soou como o esperado. O sangue quente jorrou e respingou em seu rosto, mas ela não sentiu dor. Ao contrário, sentiu uma presença familiar. Um calor envolvente a cercou. Ela abriu os olhos em estado de choque. E então seu olhar encontrou um par de olhos azuis claros, que, naquele momento, estavam um pouco apagados. Como na hora em que a festa começou, quando ele a convidou para dançar. Não é um pouco cedo para desistir, minha princesa? Eu sorri tristemente enquanto tossia um grande jorro de sangue, manchando o vestido puro de Cerizia, tingindo-o de um vermelho impressionante. Por quê? Cerizia, incrédula, arregalou os olhos. O frio nos olhos parecia derreter, revelando algo que ela nunca mostrou na frente de estranhos. Uma confusão e pânico como uma garotinha. Quanto a porquê, eu também quero saber. Eu ofegava com dificuldade. A adaga que representa a morte neste momento estava atravessando meus pulmões pelo peito. Aqueles incêndios que podem desafiar até as leis divinas, agora estavam queimando meu corpo insaciavelmente, causando uma dor que parecia rasgar a consciência. Se você quer saber por quê, eu também não sei. Minha respiração era pausada, mas minhas mãos ainda seguravam firmemente a adaga, impedindo-a de se mover um milímetro. Uma força aterrorizante brotou de dentro de mim. Surpreendentemente, fez as chamas da adaga ficarem um pouco mais fracas. De fato, ferir mulheres. Eu simplesmente não consigo. Você disse uma vez que queria que eu fosse um homem de verdade. Perseguir você de maneira digna e correta. E não usar métodos inferiores e sórdidos. Então agora eu sou como um homem? Meu senhor, eu usei as últimas forças que tinha para acariciar suavemente seu rosto. A consciência também caiu em uma escuridão sem fim. O que vi no último momento foi seus olhos geralmente frios, que deixaram algumas gotas de lágrimas. Você realmente se atreveu. O corpo dela começou a tremer incontrolavelmente. Até sua respiração se tornou extremamente aterrorizante. Ela abraçava Muen, que havia perdido a consciência, cercada pelo uivo da neve e do vento. A intenção de matar jorrava como se fosse uma barragem rompida. Continuava a jorrar dela. Nesse momento, o medo da empregada atingiu seu auge, pois ela fez uma descoberta surpreendente. Que a adaga do deus maligno que oprimia Cerizia, na verdade, perdeu a eficácia no instante em que cravou-se no peito de Muen. Mas nessa hora já era tarde. A magia do gelo que estava ressurgindo quase podia engolir toda a mansão do duque. Aquela mulher recuperou novamente uma velocidade fantasmagórica. E em um piscar de olhos, ela já estava ao lado dela. Cerizia levantou a mão. Seus olhos eram frios como ferro. Você pode morrer. A pura geada começou com uma faca. Cortou silenciosamente sua garganta. Ela, instintivamente, tentou segurar o ferimento que jorrava. Mas estava claro que isso era completamente em vão. Ela, que nunca havia falhado, agora foi derrotada por uma jovem. Cerizia, ao terminar a batalha, acariciou o rosto de Muen. Ela despejou todo o seu pouco poder mágico restante dentro desse homem que havia perdido a consciência. Aguente firme, Muen. Eu não vou deixar você morrer. Você precisa viver para pagar pelos pecados que cometeu contra mim. Nesse meio tempo, eu parecia estar preso em um mundo de vazio. O cansaço e a tontura ao ser atravessado por uma lâmina afiada. A dor havia desaparecido completamente. Sentia o corpo quente. Será que essa é a sensação após a morte?
Não é a primeira vez que experimento a morte. Estranhamente, havia uma sensação de familiaridade. E antes de morrer, meu amigo ainda tentou se exibir para Cerizia. De qualquer forma, isso não foi um prejuízo, na verdade, até que foi um pequeno ganho. Eu suspirei. A oportunidade de renascer, que eu consegui com tanto esforço, foi desperdiçada assim. Talvez tudo isso seja realmente a minha morte. Apenas uma fantasia na cabine de controle, não é? No entanto, nesse momento, o livro preto na minha consciência apareceu novamente. O líquido negro que escorria dele rapidamente me envolveu. E na minha frente, algumas palavras começaram a aparecer vagamente. Carregando progresso. Progresso arrogante a 500%. A inveja atinge 90% de progresso. O líquido negro que flui dela rapidamente me envolve. E diante de mim, algumas palavras estavam quase imperceptíveis. Carregando progresso. Progresso da arrogância 500%. Progresso da inveja 99%. Exceto por essas duas. Os outros basicamente são zero. Mas o progresso da gula negativo 90. O que é isso? No livro negro, aparecem algumas letras grandes de aviso. Por favor, continue a lutar. Minha alma parece estar sendo absorvida por isso. O corpo e a consciência também estão se reorganizando rapidamente sob sua influência. Nos esgotos do ducado, ao mesmo tempo, uma sombra vestida de empregado está fugindo rapidamente. Ela percebeu que algo estava errado. Portanto, a outra assassina, que escapou antes, de relance, olhou na direção de Florescendo. Daquele terrível fluxo de aura. Em seus olhos, não pôde esconder um traço de medo. Claramente, estava tão perto. Se soubesse que não era o alvo da missão, deveria. Prioridade é eliminar esse. A ação quase perfeita foi arruinada por algo quase imperceptível. A destruição repentina de formigas arruinou todo o esforço. Mas pelo menos ainda não acabou. Enquanto houver montanhas verdes, não tenham medo da falta de lenha. Perdão, número 8. Por ora, vou precisar que sirva de isca. Eu ainda não posso morrer. Mas nesse momento, uma voz imponente ecoou no final do canal. Eu acabei de ouvir, parece que alguém estava perguntando como fazer com meu filho querido. Ela teve que parar. Porque um homem, imponente como um leão, estava parado bem à sua frente. Droga, como ele pôde aparecer aqui? O rosto do número 6 ficou pálido num instante. Era o próprio Duque, o Rei Leão do Império. Talvez muitas pessoas tenham sido enganadas pelo seu elegante traje nobiliárquico, pensando que esse cara é apenas um velho bondoso. Mas ela sabia muito bem que a aura de terror que esse homem exalava só poderia ser formada após sair de uma verdadeira montanha de corpos e mar de sangue. Naquela magia rubra, parecia haver inúmeras almas mortas a lamentar em dor. Não sei quanto sangue realmente manchava suas mãos. Caso contrário, como ele poderia, como plebeu, alcançar o poder e a posição de regente? Não pensei que este convidado se lembrasse desse título insignificante que carrego. Ele estava impregnado com um forte aroma de álcool, mas a magia que explodia dele jorrava como uma inundação. No entanto, este convidado. Eu me lembro que a família Campbell não o convidou. Por que você veio sem convite? A magia rubra envolvia o cabo de sua espada. Ele ainda sorria gentilmente, mas seu olhar estava extraordinariamente gélido, como se estivesse olhando para um morto. Diga-me claramente, especialmente a parte que quer fazer algo com meu querido filho. Eu certamente ouvirei atentamente. Não sei quanto tempo se passou. A luz acendeu subitamente, iluminando Muen. Eu abri os olhos de forma confusa. Justamente nesse momento, meus olhos se encontraram com os de Anne, que segurava uma tigela de remédio. Senhor, você ainda se sente mal em algum lugar? Vou chamar um médico imediatamente para examiná-lo. Não precisa de médico. Eu só quero ir ao banheiro. Tentei me levantar com dificuldade, mas percebi que não tinha forças no corpo. Neste momento, uma dor intensa voltou ao meu peito. Foi então que eu me lembrei que fui atingido em um ponto vital pela adaga que queimava com a chama do Deus maligno. O fato de eu ainda estar vivo já é um milagre. Anne ficou preocupada e me abraçou. Senhor, se você quer ir ao banheiro, não precisa ir tão longe. O quarto tem um urinol, eu vou te ajudar. Espera, que coisa é essa? O que é um urinol? Anne ainda mantinha calma. A senhora não se sente segura ao deixar isso para outra pessoa. Então, nos últimos dias, eu tenho administrado a medicação. Limpar o corpo e ajudar com isso tudo é minha responsabilidade. Embora você esteja em um sono profundo, não é difícil adivinhar seu estado, jovem senhor. Quando você franze a testa e encolhe o corpo, percebo seu desconforto. Fique tranquilo. Urinar na cama, uma situação tão vergonhosa. Isso nunca aconteceu uma vez sequer. Imediatamente me senti envergonhado. Afinal, eu sou uma pessoa da era moderna. Que lógica é essa? Antes, eu não conseguia cuidar de mim mesmo, não havia como.
Agora que finalmente acordei, definitivamente não posso mais deixar você me ajudar com isso. Por favor, me ajude a ir até o banheiro. Vá devagar, isso não deve ser um problema. Deu uma palmadinha no peito, indicando que cuidaria disso. Mas no momento seguinte, eu senti meus pés saindo do chão. Mãe do céu! Eu, um homem de mais de 2 metros, sendo carregado assim como uma princesa, que situação! Além disso, há muitas pessoas nesta mansão do Duque, embora sejam apenas as nossas próprias criadas. Mas, no final, isso ainda é muito vergonhoso, não é? E falar em proteção, é proteção. Você pode, por favor, sair um pouco nessa situação? Eu rapidamente empurrei a Anne para fora. Não sei o que minha mãe está pensando. Existe realmente uma ordem para proteção 24 horas por dia? Isso é um pouco íntimo demais, não acha? Após todo esse procedimento, finalmente voltei para o quarto. Foi só através da boca da Anne que eu soube que eu estive inconsciente por 3 dias inteiros. Mas eu claramente sofri ferimentos tão graves. Mas por que eu não o sinto? Essa sensação de estar à beira da morte? É a princesa Celícia. Anne disse lentamente. Ela trouxe o principal curador do Império, segurando o jovem quase à morte. O curador realizou pessoalmente a magia de cura para o jovem. Mas na época, o chefe também disse que a maldição do deus maligno era impossível de reverter. Mas o jovem se recuperou inexplicavelmente rápido. Talvez o jovem tenha feito boas ações frequentemente. E possivelmente recebeu a bênção de um deus. Eu suei frio. Esse tipo de criatura original ainda faz boas ações. Eu acho que não ir para o inferno já é uma bênção. No entanto, isso deve ter a ver com meu misterioso livro negro. A propósito, a Sua Alteza, a princesa, disse algo? Ao mencionar Célia, eu imediatamente fiquei nervoso. Depois de ouvir a resposta negativa da Anne, eu também respirei aliviado. Parece que Célia não pretende investigar mais. Não, espera. Sua Alteza deve ter dito algo ao rei. De acordo com as investigações subsequentes, o alvo do incidente dos assassinos desta vez foi a princesa Célia. E o autor intelectual é o que está escondido em Bel. A infame cidade tem um mercado negro subterrâneo há anos. Sua Majestade, o rei, ficou furioso com isso. No dia seguinte, enviou tropas para limpar o mercado negro. Muitos foram presos e executados. Por outro lado, embora naquela noite o Duque tenha capturado alguns assassinos disfarçados vivos, sob tortura, elas revelaram tudo. Mas, como o local onde o incidente ocorreu, isso também envolveu os descendentes de Sua Majestade. Além disso, houve uma luta pelo poder entre a família real e o regente. Antes de entrar na cidade imperial para encontrar o imperador, o Duque já estava preparado para não ter nada a perder. A casa do Duque e o exército de nosso domínio entraram em um estado de cerco de 24 horas. No entanto, o que ninguém esperava foi que, ao meio-dia do dia seguinte, o Duque voltou. Não só a luta pelo poder real e soberano não eclodiu, como também, posteriormente, os enviados de Sua Majestade para investigar a nobreza não incluíram nossa família Campbell. Eu acho que deve ter sido a princesa Celícia. O que foi dito ao rei? Ele nos ajudou a contornar a situação. Eu deitei na cama e respirei aliviado. Da próxima vez, por favor, fale de forma mais completa. Eu, seu jovem mestre, tenho problemas no coração. Embora essa pergunta seja um pouco inadequada, eu ainda quero saber se há quadrinhos. Anne de repente se agachou. Um leve perfume de flores pairava na ponta do meu nariz. Por alguma razão, sempre sinto que a voz de Anne neste momento é um pouco fria. Você está tão nervoso com isso. É porque você estava sozinho no quarto com Sua Alteza Princesa. O que você fez com ela? Ao lembrar da cena que aconteceu na cabine, senti um arrepio de medo novamente. Como isso é possível? Eu, seu jovem mestre, sou apenas malvado, não sou burro. Com essa aparência fraca do seu jovem mestre, é possível enfrentar aquele mago? Você consegue vencer aquele mestre da magia? Se ousar fazer algo com ela, eu não serei dividido. O jovem mestre tem razão. Parece ter acreditado na minha história e não continuou a questionar. Mas ninguém percebeu a frieza sinistra em seus olhos. Ela levantou novamente a tigela de remédio que estava em suas mãos. Vamos, beba o remédio. O remédio já esfriou. Olhando para aquela tigela de sopa preta, meu rosto que estava tenso imediatamente se desmoronou. Porque tenho a sensação de que o grande irmão está tomando o remédio. Eu, sem alternativas, engoli o remédio. Mas no instante seguinte, não consegui me conter. Você. O que é isso? Uma senha? É mais amargo do que o suco de bile. Estritamente falando, isso não é remédio, mas sim um suplemento. É um remédio para repor seu sangue, senhor. Sabendo que o senhor não gosta de coisas amargas, já coloquei açúcar. Senhor, abra a boca, por favor. Está tentando me acalmar, quase desmaiando. Isso não é uma questão de ser obediente ou não. Isso já é um nível de rejeição fisiológica do corpo. Neste momento, vozes de criadas vieram do lado de fora.
O jovem senhor está bravo, é assustador. O jovem senhor odeia comida amarga. Antigamente, sempre que ele comia algo amargo, ele ficava furioso e batia nas pessoas com um chicote. Não foi a Noelle que disse que o jovem senhor ficou um pouco mais gentil recentemente? Agora parece que a irmã também vai ser espancada em breve. Eu também não sei. Para não correr o risco, melhor irmos rapidamente informar a senhora. Eu imediatamente emiti um som agudo e explosivo. Não pode ir. Não é só tomar um remédio? Estou arriscando tudo, senhor. Algumas criadas, vendo que o efeito foi alcançado, silenciosamente fecharam as frestas da porta e se foram. E eu, ao mesmo tempo em que respirei fundo, mais uma vez vomitei. Você tem certeza de que isso é um remédio rejuvenescedor, hã? Isso não é um laxante, é? De acordo com aquele médico real. Depois de beber mais 2 vezes, meu corpo deve se curar, né? Deitado na cama, sem vontade de viver. Não percebeu nem um pouco a mudança de expressão de A ao seu lado. Ao se virar, ela ainda mantinha a mesma simpatia de sempre. Ainda falta um tempo para o jantar. Se o senhor estiver com fome, aqui está um chá vermelho e bolo de paxiqui. Se não for suficiente, você pode chamar a qualquer momento. Eu vou fazer com que Noel fique do lado de fora. Enquanto pegava o bolo, em meu coração ainda estava relembrando o que aconteceu dias atrás. Então, senhor, descanse bem. Eu vou me retirar primeiro. Vendo que a hora já não era tão cedo, Anne fez uma reverência e se preparou para ir. Certo, senhor jovem. Tem mais uma coisa, esta manhã chegou uma carta do palácio. A assinatura é para você. Eu coloquei na gaveta ao lado. Senhor, quando tiver tempo, não se esqueça de conferir. É de Sua Alteza, a Princesa Celícia. Ela mesma me pediu para entregar a você. É ela, né? Fiquei um pouco surpreso, mas não disse nada. Apenas pedi para ir descansar primeiro. Espere um momento, Anne. Mesmo se eu desmaiar com essa comida especial, eu ainda conseguiria comer 10 dela por instinto. Aquele remédio horrível e amargo que você conseguiu me dar? Anne fez uma breve pausa na porta. Parecia estar pensando em algo, mas ela ainda se virou e mostrou um sorriso deslumbrante. É exatamente como você pensou, jovem senhor. Sabia que você não conseguiria comer. Por isso, coloquei bastante açúcar na boca. Observando a porta que se fechava lentamente, eu soltei um suspiro. Não pensei que minha pequena criada se importasse tanto comigo. No futuro, não posso decepcioná-las. Mas ainda ouvi algo errado nas palavras dela. Que boca é essa? Espera, de quem ela está falando? A minha ou a dela? Nesse momento eu finalmente percebi. Durante o tempo em que perdi a consciência, além desse método de administração de remédio, não consigo pensar em outra alternativa. Não pude deixar de suspirar. O protagonista anterior realmente era um CS. Ter um pai tão forte e uma mãe tão bonita. O eu bonito ama você, ela, no mangá do norte. Por que você não se comporta como um bom jovem mestre, no mangá do norte? O que você ganha sempre causando problemas para Ariel no mangá? Falando nisso, eu fui motorista de caminhão por tanto tempo no mangá. É a primeira vez que sou beijado por uma garota. No entanto, meu coração instantaneamente. O rosto delicado de Célia reapareceu na minha frente. Aquela figura branca não saía da minha mente, no mangá. Eu rapidamente comecei a procurar a carta que Célia havia deixado para mim no mangá. Para Célia, que via a castidade como algo mais precioso que a vida, como uma princesa orgulhosa. Eu fiz isso com ela. Com certeza não vou ser recompensado só por tê-la salvado. Ela dedicou uma carta para me agradecer. Espero apenas que ela não me critique muito. Mas quando abri a carta, fiquei completamente paralisado. Nas palavras dela, não havia críticas. Ela usou uma caligrafia delicada e impecável. Simplesmente estava escrito, uma frase de um quadrinho da Neco do Norte. Uma frase que deixa as pessoas confusas. Então, vou considerar você meio homem. Muen Campbell. Os homens podem ser divididos pela metade? Estou um pouco confuso. Mas logo pensei na razão pela qual diria isso. O motivo pelo qual a princesa diria isso. Agora eu pareço um homem, minha princesa? Quadrinho da Neco do Norte. Isso era algo que eu disse para impressionar. Palavras ditas para me mostrar. Mas se eu realmente morrer por causa disso, então, essa frase se tornará uma frase fatal. Provavelmente nunca esquecerá essa frase. Mas o problema é que eu ainda não estou morto. Eu expeli um suspiro constrangedor. Mas, pelo que parece, ela deve não estar pronta para investigar meu crime por enquanto. O pior desfecho eu consegui evitar. Desse jeito, ela também não é mais minha inimiga. E eu também tenho a chance de começar a crescer. Está na hora de começar meu plano de vingança contra a protagonista Arielle. Mas o que eu não esperava era... A Anne do lado de fora da sala estava olhando fixamente para a porta e murmurando. Meio homem, é? Isso significa que, para a princesa, você, o jovem Muen ainda tem a possibilidade de se tornar um homem. O que acontecerá ao se tornar um homem? Você vai se apaixonar por ele?
Não pode ser. Algo que é só meu. Como poderia deixá-lo roubar de mim? O olhar Dan começou a ficar cada vez mais frio. Seus olhos, que antes não tinham emoção, começaram a mostrar uma expressão de assassinato. Você realmente tem sorte, Sua Alteza. Conseguir escapar de tantos assassinos. Parece que só eu posso fazer isso pessoalmente. Quero ver quem mais pode te salvar desta vez. Logo será hora do jantar. Ao me ver levantar, minha mãe me abraçou. Finalmente você acordou. Você não sabe o quanto sua mãe ficou assustada? Quando seu pai te trouxe para fora, você estava coberto de sangue. Se algo acontecesse com você, eu também não viveria. Eu rapidamente consolei minha mãe. Já está tudo bem, passou. Olhe para mim, não estou aqui vivendo bem? O que é ir vivendo bem? Olhe para si mesma no espelho. Meu pequeno Muin é tão perfeito e sem defeitos. Essa enorme cicatriz feia me partiu o coração. Só agora percebi o meu peito. Uma ferida vertical quase me cortou ao meio. Se não fosse por aquele livro negro, eu acho que realmente não conseguiria sobreviver. Meu pai também deu um tapinha no ombro da mamãe e disse para confortá-la. Muin estava certo. E se eu tiver várias cicatrizes? As cicatrizes são as medalhas que temos como homens. Desta vez, devemos agradecer ao pequeno por ter salvado a princesa. Afinal, ela também é considerada uma nora da nossa família. Comecei a perguntar sobre os desdobramentos da situação. O rosto do meu pai também mostrou um traço de seriedade. Quanto ao atentado contra o príncipe herdeiro, havia mais de 10 assassinos, exceto pelo que o príncipe matou no local, e aquele que quebrou a barreira. Há outro que estava encarregado de dar apoio, escondido no esgoto da nossa casa. Aqueles que capturei vivos foram jogados na prisão. No entanto, o que nos surpreendeu foi que, fora da casa, encontramos muitos corpos de assassinos. De acordo com os relatos dos poucos assassinos que ainda estão vivos, elas foram atacadas ao tentar escapar, por um misterioso homem de preto, que parecia estar usando um uniforme de criada igual ao delas. Quanto às motivações, estas são totalmente desconhecidas. Só se sabe que esses assassinos são bastante fortes. A pessoa que as atacou deve ser um guerreiro de alto nível. No entanto, esses assassinos não são profissionais. Eles estão mais envolvidos em atividades no mercado negro de Belra. Eles seguem um deus maligno conhecido como Rei Murchante. Eles fazem parte de uma organização de caçadores de recompensas. Caçadores de recompensas do Rei Murchante. Em minha memória, o livro original parece não mencionar a adoração ao Rei Murchante, quanto mais falar sobre a organização de caçadores de recompensas que o seguem. De fato, as limitações do romance ficaram evidentes. Eu suspirei levemente em meu coração. Os romances sempre são narrados sob a perspectiva do protagonista. Não é possível descrever completamente uma cosmovisão. Também não é possível apresentar o mundo claramente. Tudo o que acontece nesse mundo. Ou seja, assim que a trama se desvia do livro original, o conteúdo ou se afasta da linha do protagonista, isso se tornará completamente imprevisível. De acordo com as informações fornecidas pelo exército, esse grupo é uma organização criminosa sem limites. Uma força maligna que existe há anos. Desde que pague o bastante. Mesmo que sejam capazes de matar seus próprios pais, em relação ao Gráfico do Norte, eles aceitarão a missão do Gráfico do Norte. Pudesse dizer que são um grupo de desalmados e desesperados com o Gráfico do Norte. Mas filho, você pode ficar tranquilo. Seu pai trouxe pessoas para lidar com aquele Gráfico do Norte. Odioso grupo foi completamente erradicado. Meu coração apertou. O que significa erradicação total? Minha mãe mostrou um leve sorriso. Seu pai é o primeiro grande duque desde a fundação do país. Aqueles assassinos odiosos se atreveram a ferir nosso precioso Muin. Nós definitivamente não podemos deixar passar. Ah, entendi. Mas até os mendigos na rua sabem disso. Não pode deixar nenhuma pista. Aqueles que se atrevem a assassinar a princesa, naturalmente, eles acabam se incendiando e morrendo. O mercado negro de Belran foi completamente destruído. Mas não encontramos nenhuma evidência substancial. Todos os membros da organização dos caçadores foram amaldiçoados. E quanto ao mentor que contratou a organização dos caçadores? Ouse assassinar a princesa abertamente, naturalmente quadrinhos Beibei Miau. É impossível deixar qualquer pista nos quadrinhos de Beibei Miau. Mas até os mendigos da rua conhecem os quadrinhos de Beibei Miau. A única que tinha um motivo para assassinar Célia era Beibei Miau Comics. Esses príncipes e duques Beibei Miau Comics. Eu sorri amargamente ao ouvir isso e balancei a cabeça. Pensei comigo mesmo. Parece que, ultimamente, não posso ir ao mercado negro. Eu me lembro que houve um evento semelhante no livro original. A causa foi que alguém colocou uma recompensa no mercado negro. A vida da concubina mais querida de Sua Majestade. E realmente houve quem aceitasse. E, surpreendentemente, conseguiram assassinar. O imperador, furioso, ordenou a ordem dos cavaleiros reais limpar completamente o submundo de Belra.
Aquela perseguição brutal durou 3 meses inteiros. Como havia muitas mortes, até os esgotos da cidade real ficaram vermelhos. Por isso, ficou conhecido como o incidente do Rio de Sangue. Mas isso acontecerá apenas daqui a 2 anos. Agora que o mercado negro acabou, significa que a concubina não morrerá. Se a rainha não morrer, o verdadeiro incidente do Rio de Sangue também não acontecerá. O incidente do Rio de Sangue no livro original acontece na metade da história. Um grande evento para o protagonista Feng Yaotian, do mangá Bei Bei Miao. Ariel, que participou do leilão do mercado negro, foi envolvida no mangá Bei Bei Miao. A luta entre a Ordem Real dos Cavaleiros e o Submundo, Bei Bei Miao, enfrentou várias crises. Ariel, com seu brilho de protagonista, conseguiu transformar o perigo em segurança no mangá, e sua força cresceu rapidamente. Pode-se dizer que o incidente do Rio de Sangue foi uma transição de Ariel do arco da academia, uma importante passagem para o arco de salvação que veio depois do mangá Bei Bei Miao. Mas agora tudo mudou. Não imaginei que apenas dar um descanso de 2 dias para a garota Noel causaria tanto. A reação em cadeia causada por isso foi tão grande. Parece que a linha da história original. Isso realmente não tem como voltar atrás.